Agora vamos para a nossa estequiometria. Não existe prova do Enem sem uma questão de estequiometria ou de cálculo químico. Normalmente é uma estequiometria e um cálculo químico. Esse cálculo químico pode ser de soluções, pode ser de número de átomos, número de moléculas, mas a estequiometria ela está presente sempre. Que a estequiometria é o cálculo, é a medida de algo a partir de uma reação química. Tá certo? Então vamos trabalhar isso daí? O cinnamaldeído é um dos principais compostos que dão o sabor e o aroma da canela, quando exposto ao bário hidroxida conforme a equação balanceada. Então o cinnamaldeído está representado aqui, ok? Ele é um aldeído, né? Ele oxida na presença do ar porque ele reage com oxigênio. E aqui, pessoal, tem uma das reações, apesar de não ser isso que a questão vai cobrar, uma das reações que nós aprendemos, né? Lembra que álcool primário, não tem álcool aqui, ele oxida aldeído e aldeído oxida ácido carboxílico. Uma sequência de reações orgânicas, reação de oxidação, que a gente aprende, tá? Então, oxidação de álcool primário dá aldeído, oxidação de aldeído, que você está vendo aqui, forma ácido carboxílico, que você está vendo no produto. Uma amostra de 19,8 gramas desse composto puro, esse composto é o cinnamaldeído, ele foi exposto ao ar por 74 dias e depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou em 1,20 gramas. Ele quer a porcentagem desse composto que foi oxidada no período. A porcentagem que foi oxidada do cinnamaldeído nesse período foi D. Pessoal, toda estequiometria é uma regra de 3, onde a gente vai relacionar dois participantes. Sempre esses participantes, pessoal, são aquele que eu quero determinar a quantidade, no caso aqui, porcentagem. E o outro é quem ele me deu a quantidade. Ele me deu a quantidade. E detalhe, observa também os dados da questão, tá? O Enem não fornece para a gente dados que não são utilizados. Então, eu pergunto para vocês, eu tenho 3 substâncias apenas nessa reação. Lendo o texto, em que ele quer que eu calcule a quantidade, é uma das substâncias. Quem ele me dá a quantidade é outra. E olhando os dados que ele fornece, quais são as substâncias que nós vamos relacionar para, ao final, determinar a porcentagem desse composto que foi oxidado? A massa do cinnamaldeído, a massa em gramas por mol, a massa molar, e do O2. É só o que eu tenho. Né? Se é só o que eu tenho, ele não me deu desse produto, é óbvio que eu vou fazer a relação entre esses dois reagentes. Agora, o próximo passo, bom, então eu vou relacionar. Vamos lá, calma aí. Eu vou relacionar o cinnamaldeído com o oxigênio. Essa é a relação, são as substâncias que nós vamos relacionar. Agora, o próximo passo era você, ao ler a questão, perceber o seguinte: qual é a única diferença entre o cinnamaldeído e o produto a partir da oxidação? Percebe que ele incorpora o oxigênio? Essa massa que aumentou ao final da reação, ela tem que ser entendida como sendo uma massa de oxigênio. Tá? Se ele foi oxidado, houve incorporação de oxigênio, essa massa é de oxigênio. Então, olha só a regra de 3 que nós iremos fazer. Preste bastante atenção. Eu tenho 1 mol, correto? 1 mol de cinnamaldeído, e eu tenho 1 mol. E eu tenho meio mol de O2. Então, atenção em relação a isso. Eu tenho meio mol. Eu vou fazer aqui uma estequiometria massa. Hoje eu fiz com os meus meninos e meninas do Múltipla
uma estequiometria massa a massa também, que é a mais cobrada no Enem. 1 mol do cinnamaldeído são 132 gramas. Está para meio mol de oxigênio, 1 mol de O2 são 32, 16 gramas. Veja, essa massa que eu tenho aqui, ó, essa massa que aumentou de 1,20 gramas, é uma massa que foi incorporada de oxigênio. Então, sabendo que 1,2 gramas foi a quantidade de oxigênio responsável pela oxidação do cinnamaldeído, eu tenho como descobrir essa massa de cinnamaldeído que foi oxidada. Isso significa, como foi consumida essa quantidade de oxigênio, porque a massa aumentou 1,20 gramas, significa que eu tenho 9,9 gramas de cinnamaldeído oxidado. Essa foi a quantidade que se oxidou para aumentar 1,2 gramas, para incorporar 1,2 gramas. Só que ele não quer isso. Ele quer saber a porcentagem desse composto que foi oxidado. Eu tinha no início uma amostra de 19,8 gramas. Vou botar aqui porcentagem, precisa nem de conta, né? Nem de regra de 3, precisa? Se eu partir de uma amostra de 19,80 gramas do cinnamaldeído, essa massa de partida corresponde a 100% da massa. Se houve a incorporação de 1,2 gramas de oxigênio, foi ele responsável pelo aumento da massa, indicando que eu tenho 9,9 gramas do cinnamaldeído que se oxidou, a porcentagem que se oxidou, X, é igual a 50%. Metade da massa de cinnamaldeído sofreu oxidação, o que causou aquele aumento de 1,20 gramas da massa. Nós vamos ter como resposta a letra C.